Bom dia. Antes de você sair de casa, eu quero te apresentar um trecho do Evangelho que Jesus pregou no Sermão da Montanha e que fala direto com o que a maioria de nós sente assim que abre os olhos: a ansiedade do dia que vai começar. Jesus diz: "Não andeis, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio cuidado." Repara que ele não diz que não vai ter preocupação. Diz que cada dia tem a sua, e que você não precisa carregar a de amanhã hoje, além da que já é sua agora. Mas antes disso, Jesus faz uma pergunta que eu quero que você leve com você o dia inteiro. E qual de vós, por mais que se afadigue, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Em outras palavras, toda essa preocupação resolve alguma coisa? Você já reparou que a ansiedade nunca resolveu nada? Ela só rouba a paz enquanto a solução, se vier, ainda está no caminho? Jesus continua: "Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? As aves não têm plano de aposentadoria, não têm conta no banco, e ainda assim elas comem todos os dias. Não porque trabalham menos que você, elas trabalham, voam, caçam, constroem ninho, mas porque há um Pai que cuida da criação inteira, e você, que tem mais valor que um passarinho, está incluído nesse cuidado. Isso não é desculpa para não trabalhar, para não se planejar, para não se esforçar. É um convite para trabalhar e se planejar sem o peso de achar que tudo depende só de você." Jesus segue com outro exemplo, ainda mais bonito. "Olhai os lírios do campo, como crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles." Salomão era o rei mais rico da história de Israel. E Jesus diz que um lírio do campo, que dura poucos dias, que ninguém planta, que ninguém cultiva, é mais bonito do que toda a riqueza de um rei. Isso é um espelho para a nossa vida. A gente vive correndo para ter mais, para garantir mais, para controlar mais, e às vezes esquece que a beleza mais verdadeira não vem do que a gente acumula, mas de estar onde Deus colocou a gente, recebendo o que Ele já preparou. Você é mais cuidado do que um lírio. E se Deus cuida tão bem de uma flor que dura uma estação, imagina o cuidado que Ele tem com você, que foi feito à imagem e semelhança dele. E aqui vem a frase que eu quero que fique marcada nessa manhã. "Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Em primeiro lugar. Não em segundo, depois que resolver o trabalho, depois que pagar as contas, depois que a vida acalmar. Em primeiro lugar. Isso muda a ordem de tudo. Quando você busca primeiro o reino, quando a primeira coisa do seu dia é se conectar com Deus, antes de checar o celular, antes de entrar no trânsito, antes da primeira reunião, o resto do dia se organiza de um jeito diferente. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você enfrenta eles com outra raiz, outra base, outra paz. Eu sei que para muita gente, ansiedade não é só um sentimento passageiro, é uma companhia diária. A conta que não fecha, o emprego instável, a saúde de alguém querido, o futuro dos filhos. Não estou aqui para te dizer que isso é fácil de soltar com uma frase bonita do Evangelho, mas eu quero te convidar para um exercício prático agora, antes de você seguir o seu dia. Pensa numa preocupação específica que está pesando em você essa manhã. Não generaliza, pensa numa coisa concreta. Agora, em voz alta ou em silêncio, fala assim:
assim: Pai, eu te entrego essa preocupação agora. Eu não tenho a solução, mas tu tens. E eu escolho confiar mais na tua provisão do que no meu controle. Isso não é mágica que resolve o problema instantaneamente. É um ato de fé que muda a forma como você carrega o problema enquanto a solução não chega. Vamos orar. Pai, eu te entrego essa manhã com tudo que ela carrega. Entrego as preocupações concretas que eu já nomeei e as que ainda nem consigo colocar em palavras. Tu alimentas as aves do céu sem que elas se preocupem com o amanhã. Tu vestes os lírios do campo com mais beleza do que toda a riqueza de um rei. Eu te peço, cuida de mim, que tenho muito mais valor do que eles, segundo a tua própria palavra. Eu escolho buscar primeiro o teu reino hoje, antes da pressa, antes da ansiedade, antes de qualquer outra coisa. Coloca a tua paz que excede todo o entendimento, guardando o meu coração e os meus pensamentos nesse dia. Onde eu não conseguir ver solução, dá-me confiança para seguir mesmo assim. Onde eu quiser controlar tudo, ensina-me a entregar. Vai na frente de mim hoje, Senhor, e que essa manhã seja o começo de um dia vivido com menos peso e mais fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leva isso com você. Você tem mais valor que um passarinho e mais beleza garantida do que toda a riqueza de Salomão, porque você está nas mãos do mesmo Pai que cuida de ambos. Hoje você não precisa carregar o peso do dia sozinho. Comenta aqui embaixo: Pai, eu te entrego essa manhã. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa soltar uma ansiedade hoje. Toca no sininho e inscreve-se. Amanhã eu trago outra palavra para começar seu dia com o Padre Henrique. Vai com Deus.